O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Esse é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Dentro dessas catequeses que João está fazendo aos judeus recém-convertidos ou os convertidos, dentro desse período da Páscoa, nós vamos entrar agora na questão da Eucaristia, que começa com a multiplicação dos pães. Então, até a semana que vem, nós vamos ver que a meditação vai estar em volta disso, ainda mais que é bem assim providente, por causa de tantas situações que nós vivemos hoje na igreja no que diz respeito à Eucaristia, ao sacrifício da missa. E nós não podemos ficar assim de olhos fechados. Então, a multiplicação dos pães no Evangelho de São João é um passo para ele falar sobre o pão do céu, o pão da vida. Vocês vão ver que na segunda-feira Jesus vai dizer assim, que nós devemos lutar pelo pão que não perece. Essa luta. E realmente nós estamos agora lutando, né? Antigamente era tão fácil, mas agora não está sendo tão fácil. Mas isso vamos ver lá na frente. Mas, por enquanto, estamos hoje, sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Vejam como já passou rápido, né? Há 15 dias atrás estava Jesus morrendo na cruz para nos salvar. E no dia anterior ele estava instituindo o sacrifício da Eucaristia. E também instituindo
instituindo o sacerdócio. Vejo que na oração da coleta da missa de hoje, está dizendo bem assim: concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas, nós, da Igreja Católica, aos que foram convertidos, aqueles que se batizaram, concedei aos vossos servos a graça da ressurreição. Pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz. Olha o que eu acabei de dizer 15 dias atrás. Para nos libertar do poder do inimigo. A única forma de nós sermos libertos do poder de Satanás era que o Filho de Deus passasse pelo sofrimento da cruz. Para que nós pudéssemos, através disso, ressuscitar com Ele um dia. Não existe ressurreição de Cristo sem a cruz. Não vamos ficar nessa ideia meio alienada. Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar, sem pensar que o que levou Jesus a ressuscitar foi justamente os seus sofrimentos. A ressurreição se dá pelo sofrimento de Cristo, pela sua morte na cruz. Aí vejam, né? O evangelho de hoje. Jesus vê a necessidade, o povo estava com fome. Aí tem toda a questão da multiplicação dos pães. Aí o povo agora, eu até, na hora que eu fiz a leitura, eu tentei até colocar assim em destaque, né? Quando o povo viu aquele sinal, todo mundo comendo pão, porque todo mundo estava com fome, Jesus deu para eles de comer. Aí, aqui diz assim: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Olha só, ele nos deu de comer. Veja que ainda não é o pão da Eucaristia. É o pão material, esse pão do nosso dia a dia. Então eles queriam elevar Jesus, né? Dizendo, ele é o nosso rei. O que é que Jesus faz? Vai embora. Some. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é essa igreja do triunfalismo humano. Não é essa do triunfalismo dos milagres. O triunfalismo de mostrar que Deus é o Todo-Poderoso, mas o Todo-Poderoso, assim, quando Ele faz uma cura, quando Ele dá de comer a outro. Você vê que, nesse momento, essa igreja, Jesus corre. Vejam lá no Evangelho de São Marcos. O primeiro capítulo ele é constituído por vários milagres que Jesus vai fazendo. A da sogra de Pedro, as pessoas que levam os doentes lá, ele cura e tudo. E aí Jesus já não estava nem mais podendo nem dormir direito, nem rezar ele estava podendo. Aí ele passa a noite, depois de ter curado muitas pessoas, ele sobe para a montanha e vai rezar. E aí os apóstolos de manhã cedo, né, porque ele foi já no final da tarde, o dia já estava amanhecendo. Aí chegaram lá e falaram, Jesus, todos te procuram. O povo está te procurando, vai fazer mais milagres, vai. Tem mais gente lá, tem muita gente. Você precisa mostrar que você é o poderoso. Aí Jesus disse, vamos embora. Preciso ir para outras aldeias. Meus irmãos, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é a dos milagres. Não é do triunfalismo humano. A igreja de Cristo é a da cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja dos 2 soldados batendo nas costas dele.
Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que, quando ele carrega a cruz. Vamos voltar à oração, né? Nós que somos aqueles que ressuscitaremos contigo, porque o Senhor passou pela cruz e pelo sofrimento, e depois de o Senhor ter passado pelo sofrimento, o Senhor venceu Satanás. E agora nós podemos nos alegrar com a ressurreição, mas uma ressurreição que perpassa pela cruz, não é sem cruz. Os católicos de hoje estão querendo viver um catolicismo sem cruz, do triunfalismo, o Jesus milagreiro, o Jesus aí todo mundo bate palmas, as igrejas ficam tudo lotado, os padres ficam até satisfeitos com essa igreja, né? Da carteira do trabalho, não tem? A do carteira do trabalho, você vê, a carteira de trabalho está cheia, levanta agora a carteira do trabalho para eu dar uma benção. Então o padre fica assim, feliz da vida, porque a igreja dele está cheia. A igreja do Jesus que emprega, do Jesus que tira a dor, do Jesus que cura do coronavírus. Essa é a igreja que o povo quer. Mas dessa Jesus foge. Vamos para a primeira leitura? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e João vai passando diante do templo, tinha um homem lá, paralítico, coxo. Olha, ouro nem prata nós temos, né? Mas em nome de Jesus você seja curado. O cara, ai, pronto, e cantando e louvando a Deus, né? Tem até uma música que fala isso, né? Cantando e louvando a Deus, todo mundo fica bonito. Nossa, o coxo foi curado, cantando e louvando a Deus. Tá? De repente, aquele mesmo grupo tinha crucificado Jesus, olha e diz assim, de novo, já vem essa história de Jesus agora? E lembremos que foi Jesus, me desculpe, eu não vou usar essa expressão, não. Jesus se deu mal por ter curado aquele homem lá na piscina, se lembra? E a partir daquele momento, eles disseram, vamos matar esse homem, porque esse homem cura no sábado, e além do mais ainda fica dizendo que é o Filho de Deus. Vamos matar. E mataram. Aí agora, Pedro e João, né? Nem ouro nem prata te temos, né? Aí você vê aquelas pregações que o pessoal fala, olha para mim, olha, tá vendo? Não tem nada. Mas em nome de Jesus, seja curado. Aí o cara fica curado, todo mundo bate palma, Jesus curou, Jesus curou. Pronto, começou a perseguição. Agora começou. Leva para o tribunal. Nós já falamos para vocês que vocês precisam parar de ficar falando no nome desse homem. Nós já matamos ele na sexta-feira passada. Não foi na sexta-feira passada, para dizer assim, né? Agora você já vem de novo com esse nome? Se vocês continuarem, vocês vão ver, hein? Aí prendem, né? Aí as cadeias, as correntes se quebram, eles saem de novo. Nossa, está vendo? A igreja do triunfalismo, as correntes quebraram. Meus irmãos, qualquer corrente, Jesus tem o poder de quebrar. Tem, mas ele vai te levar para a cruz, viu? Ele quebra a corrente e te leva para a cruz. Porque a corrente não dói tanto, a cruz dói mais. Aí agora eles levam, e agora eles dizem assim, né? Aí aparece esse tal de Gamaliel, né? Cheio do discernimento. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse povo quieto. Porque olha, já teve um Teudas com uma multidão de pessoas, tá? Já teve outro lá, mas acabou. Mas se isso aí foi de Deus, olha, não mexe não. Não mexe, não. Só que, como é que Jesus prova que a sua igreja é a sua igreja? Como é que a igreja mostra que ela é de Cristo? Ela mostra assim, apanhando
e perseverando, apanhando e perseverando, apanhando e perseverando, apanhando e perseverando. Desde quando começou com Jesus na cruz, até hoje, a Igreja de Cristo, ela se manifesta assim, apanhando e perseverando. Como é que pode? Quanto mais apanha, mais persevera. Isso é de Deus. E aí nós vamos vendo o sangue dos mártires. Morre um cá, morre outro lá, outros são triturados, os leões vão e comem. Olha, cadê o triunfalismo? Santa Águida, arrastada pelos animais, os seios foram cortados dela, depois ela foi queimada. São Sebastião, meu Deus do céu, apanhou que foi. Crucificaram ele também, flecha, aí ele morre, mas não morre, eles pensaram que tinha morrido. Aí São Sebastião retorna, apanha de novo, aí mata, aí surge outros Sebastiões, sempre assim. Qual das duas igrejas você quer? A do triunfalismo não ressuscita. A que ressuscita é a da cruz. Qual das duas você quer? Aí ontem você viu Pedro dizendo, né? Cabe a nós obedecermos a Deus ou aos homens. Aí depois de toda essa conversa lá, né, Gamaliel falando de Teudas e tal, não mexe não, por quê e tal. Chega no final, o que é que eles fazem? Bate nos caras, pá, pá. Eles apanham. Aí depois voltam todos alegres dizendo assim, eu não sou digno de sofrer como Cristo, está vendo? Eles não ficam com mimimi, ai. Não, eles vão lá e dizem assim, não sou digno de sofrer como Cristo. E volta a pregar de novo. Voltar a pregar significa, vai apanhar de novo, hein? Ontem uma pessoa dizia assim bem para mim, né? Nossa, padre, você é muito corajoso. Não me conhece, não. Eu sou medroso. Não, mas o senhor é corajoso. Não sou, não, eu sou medroso, eu tenho medo. Eu tenho medo dessa igreja da cruz. Eu quero a igreja do triunfo humano. Eu quero a igreja daqueles que vêm dizer assim, Jesus me curou, Jesus me fez isso. Eu gosto dessa igreja. Essa igreja, ninguém sofre, não tem nada. Essa igreja não incomoda ninguém. Mas a igreja da verdade, que aponta o erro, que diz, olha, essa vida que você leva está errada. A igreja que vai lá e diz assim, ei, essas determinações que vocês colocaram estão erradas, não condiz com o evangelho. Essa igreja eu tenho medo. Mas só que tem uma coisa, eu não posso fugir dela. Porque se eu fugir dela, eu não ressuscitarei. Então, como eu quero ressuscitar, eu quero ir para o céu, então eu me faço de corajoso, embora eu seja um grande medroso. Eu fico fazendo que sou corajoso. É assim, porque eu quero ressuscitar. Dá vontade de dizer outras coisas, de falar outras coisas, mas eu não posso falar outras coisas, senão eu não vou ressuscitar. E para eu ressuscitar, eu tenho que ir para a cruz. Leiam os Atos dos Apóstolos, não vendo os milagres. Leiam os Atos dos Apóstolos, vendo o sofrimento dos apóstolos, você vê. O pessoal só para nos milagres. Que Pedro passou e só no tocar da túnica dele o pessoal já ficava curado. Mas ninguém fala do Pedro que apanhou, do Paulo que apanhou, que foi levado também
para ser julgado. Ninguém fala do Paulo que, na hora que ele disse, eu tenho que ir para Roma, porque o Espírito Santo já me convenceu. Ele não tinha me convencido, não. Ele já me convenceu agora que cadeias e prisões me esperam. Eu estou indo para lá, aí o pessoal tentou dizer, não vai não, não vai não. Ele disse, chega para lá, vai embora. Deixa eu ir. Essa é a igreja dos Atos dos Apóstolos. Não é do triunfalismo. É a igreja onde diz para os cristãos, é isso mesmo, vai em frente. É para apanhar, apanhe. Apanha. Apanha por amor a Cristo. Sofre por amor a Cristo. Porque Ele sofreu por amor a você. A igreja dos medrosos. Eu faço parte da igreja dos medrosos. Vou dizer para você, eu tenho medo. Toda vez que eu venho aqui, porque eu pego esse microfone, eu fico com medo do que eu vou falar. Porque eu sei que cada vez mais que eu vou falando a verdade, eu sei aonde isso vai dar. E eu estou com medo. Mas eu não posso fugir disso. Aí vai se fugindo, né? Aí fala, né? Hoje vai ser a multiplicação dos pães, está vendo? Aquele que está com fome, Jesus vai te dar. Tá? Acredite, creia em Jesus que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Você está fica aí que Jesus vai te curar. Vai te curar. Aí todo mundo, que bom, Jesus é o máximo. A igreja católica não é essa igreja. Como vocês não gostam muito de ler livro, porque nem todo mundo gosta de ler, tem um filme chamado O Nono Dia. O Nono Dia. Por que o nome desse filme se chama O Nono Dia? Os padres, no tempo de Hitler, foram levados um grupo de padres, todos para um campo de concentração. E os padres lá, você sabe, sofrendo lá. A Eucaristia era celebrada assim, olha, tudo, um olhando para ver se os soldados nazistas iam aparecer ou não, tá vendo? Essa é a igreja de Cristo, tá vendo? Aí, quando os caras chegavam, eles estavam ali, olha, tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. Aí quando começavam a dar a comunhão, os soldados vinham, eles pegavam, colocavam um pano assim naquele altar improvisado ali na mesa mesmo, e ficavam lá assim, olha, os caras vinham, e eles cantando uma música nazista, como se, para enganá-los, eles cantavam uma música nazista, né? Então eles ficavam ouvindo os padres cantando, eles achavam que estavam cantando para ele, mas era para não ouvir o ato da consagração. Aí chegava lá os guardas, né? Tudo assim, aí quando encontravam um que não sabia cantar, batia até morrer. Só que aqui tinha uma questão. Eu me esqueci o nome dessa cidade lá. Aí, o bispo, ele não tinha cedido aos guardas nazistas, porque o que é que os nazistas queriam? Eles queriam que o bispo assinasse um contrato, uma declaração de que a igreja estaria submissa a Hitler. E o bispo disse que não. E como é que o bispo mostrava que ele não ia ceder? Todos os dias, num determinado horário lá, ele batia o sino. Todo dia ele batia o sino, todo dia, para dizer não, nós não vamos ceder. Aí entra aquela questão de Pio XII, que falava que Pio XII estava a favor de Hitler, não tem nada a ver isso, né? Precisa se estudar direito a história para saber por que o Papa Pio XII ele não foi tão assim, porque se ele fosse e agisse de forma direta, mais de 300 mil pessoas iriam morrer, então ele teve que agir com prudência. Aí o pessoal fica dizendo que ele estava... E ele ajudou muitos judeus, viu? Está certo. No grupo desses padres
que estavam no campo de concentração, tinha um sacerdote que ele tinha um valor muito grande diante do bispo. Então, eles chegam, vão atrás desse sacerdote, mas antes, para eles manterem os sacerdotes quietos, eles pegaram uma cruz bem grande, de vez em quando eles erguiam uma cruz. Erguia a cruz, pegava um sacerdote, amarrava eles assim por trás, erguia e deixava ele lá, morto, até morrer. Os sacerdotes viam e ficavam cantando o tanto ergo. Porque ali eles estavam vendo que é o Cristo crucificado, então eles ficavam vendo, aquele irmão no sacerdócio sendo crucificado, morto. Aí ficava lá, aí depois eles ficavam trabalhando ali em volta para ver, o cara, fiquem quietos, senão você vai também, assim. E aí tem um momento que ele chama esse padre, aí o padre fica assim, ele fica meio com medo, então ele vai. Aí ele pensa que ele vai ser crucificado, e quando ele vai, não, eles chamam lá e dão o dinheiro para ele, não, você está livre, pode ir embora. Quando ele chega lá, os soldados nazistas encontram com ele e dizem assim, você precisa se conversar com o chefe deles lá, esteja lá às 10 horas, ele vai para casa, o homem estava assim, você sabe aquela coisa que a gente fica, que a pessoa fica, que carrega aquelas marcas do campo de concentração, ele sempre calado, assim, ele vai, conversa com os irmãos dele e tal. Aí, quando ele vai conversar com esse soldado nazista, a conversa era a seguinte, olha, eu estou aqui com uma carta que você deve levar para o bispo, leia. Aí o padre lê, e ali estava contido, que a partir daquela carta ali, do que estava escrito, o bispo assinando, o bispo estaria dizendo que os católicos, a igreja dali, estaria agora submissa ao nazismo. E ele tinha que levar lá. E o cara já começou a dizer assim, olha, a sua irmã está grávida, Está vendo? Ou seja, se ele não levar, a sua irmã está grávida. E aqui tinha duas coisas. Ele tinha que, se ele não levasse, se ele não entregasse ao bispo, os irmãos dele iriam morrer. Se ele não levasse, isso ia acontecer. Se ele levasse, ele ia ficar livre até do campo de concentração. Então ele levou. O bispo primeiramente não queria encontrá-lo, depois de um tempo o bispo encontra. Aí ele na conversa fala, aí o bispo diz assim, você haja de acordo com a sua consciência. E o bispo disse, porque eu não vou assinar isso aqui não. Não vou. E se eu assinar, isso vai causar um grande problema na igreja. E aí o que é que ele faz? Ele volta, aí ele fica sentado lá, assina, não assina, aí passa ele escrevendo assim, depois ele coloca a carta no envelope, aí vai ao encontro do tal soldado, e esse soldado ele foi um diácono, ele faltando 2 dias para ele ser ordenado padre, ele arrefeceu, ficou com medo e se tornou um soldado nazista. Está vendo o que é que o medo faz? Salvar a sua vida? Aí ele leva a carta. Quando o soldado veio, fica assim tranquilo, nossa, vai até comemorar com vinho, Aí dá o vinho assim para ele, fica assim. Aí quando ele abre a carta, não tinha nada escrito. Não ter nada escrito significava, ele estaria colocando os irmãos em perigo para morrer. E ele iria ter que voltar para o campo de concentração. O cara coloca a arma assim na cabeça dele, e fica ali. Aí ele fica olhando o cara, e ele vai andando bem devagarinho, mas com medo, a bala vai já vir. Aí o cara não atira. Depois já passa ele voltando para o campo de concentração. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Voltou para o campo de concentração.
Fala-se o 9º dia porque foi no 9º dia que ele voltou. Ele tinha 9 dias de liberdade para resolver esse problema. Não resolveu, tinha que voltar para o campo de concentração. Ele volta. Aí, quando ele chega lá, encontra os padres, tudo amigo dele, tudo franzino, carregando peso e tudo, né? Ele já estava até melhorzinho, ali vestido de batina, tudo, aí já coloca a roupa dele. Aí ele compra uma linguiça escondida. Com um cara lá, né, tramacóia que fazem ali dentro, ele pega o dinheiro que ele trouxe e compra uma linguiça. Aí o chefão chega, né? Aí ele esconde a linguiça aqui, aí ele, prisioneiro tal, número tal, se apresentando novamente. Aí o cara olha assim, voltou. Voltou. Aí o filme termina, ele cortando a linguiça com os padres lá, os padres tudo assim, ó, um pedacinho de linguiça, cortando assim, bem pequenininho para cada um. Tudo feliz porque vão comer um pedacinho de linguiça. Um pedacinho de linguiça. Essa é a igreja de Cristo. Qual das duas você quer estar? A do triunfalismo humano que não te leva à ressurreição? Ou a do campo de concentração, do José lá do México, que cortaram o pé dele embaixo? Viva Cristo Rei, nossa Mãe Maria Santíssima. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Você quer aquela, aleluia, glória a Deus, fui curado do coronavírus. Viva vírus. Ai, que bom, Deus é bom. Aleluia, aleluia, irmão. Nossa, Deus poderoso. Aleluia. Ou você quer aquela da linguiçazinha partida, do não assinar, para continuar sendo fiel à igreja de Cristo e não apostatar. De ver os irmãos provavelmente sendo entregues e ter que voltar para o campo de concentração. Meus irmãos, eu não quero essa igreja, eu sou medroso. Estou falando aqui para vocês mesmos, eu sou medroso, eu não quero essa igreja, eu quero a outra. Mas eu não posso entrar na outra, então eu vou ter que ficar nessa. Na que eu não quero, eu tenho que ficar na que eu não quero. A da perseguição, é essa que eu tenho que ficar. Porque se eu for para outra, eu não ressuscitarei. E eu quero ressuscitar com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.